eu quero falar sobre a fé salvadora, em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Eu vou ler 3 versos, versos 8, 9 e 10. Importante olhar para aquilo que o que é a fé salvadora, a fim de entender como ela age e quais os resultados dela. Ou seja, nós estamos tentando responder a pergunta: como salvo, o que Deus espera de mim em relação a isso? Se você encontrou o texto, pode colocar-se em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Nós vamos ler esse texto, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, e depois, ainda em pé, nós vamos orar. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos ler todos juntos o verso 8, todos juntos então. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa nessa manhã. Ó Deus, o fato de virmos até aqui já demonstra que há algo diferente em nosso ser. O fato, ó Deus, de acordarmos nessa manhã dispostos a passar um tempo de comunhão com o Senhor e que tua palavra nesta casa demonstra que o teu Espírito Santo tem agido em nosso coração. E, ó Deus, pelo mesmo Espírito nós te pedimos que nos abençoe no estudo desse texto, a fim de entendermos o que desejas de nós e a fim de entendermos como a salvação agiu na nossa vida. E nesse desejo nós oramos, agradecidos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Essa fé salvadora. É possível ser salvo e não ter mudança de vida? É possível ser salvo, estar caminhando para o céu e viver da mesma forma que eu vivia antes de conhecer a Cristo? Eu creio que por si só, há um verso da palavra de Deus que responde, e vocês conhecem bem, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, o quê? Nova criatura é. O que aconteceu? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por si só, esse verso nos mostra que na salvação recebemos uma nova natureza, e essa natureza nos conduz à santificação. Santificação é o alvo da nossa vida, o alvo desta vida, neste mundo. Nós já fomos feitos santos por Cristo, mas estamos sendo santificados pelo Espírito Santo e pela palavra. É a ação da palavra nos lavando e nos levando realmente à limpeza. Deus nos tirou desse mundo, e na santificação Deus tem tirado o mundo de nós. É isso que acontece. Igreja significa aqueles que são chamados para fora, e santificação significa aqueles que são separados do pecado para Deus. Quando salvos, Deus nos chamou para fora, tirou desse mundo. Agora na salvação, Deus tem tirado o mundo do nosso coração. Deus nos tirou do seio deste mundo, e agora Ele está limpando o nosso coração. Jesus disse em João que aquele que já foi lavado não necessita não somente lavar os seus pés, ou seja, já foi purificado, mas o andar nesse mundo o contamina, e ele precisa de constante confissão dos seus erros e pecados para que viva em comunhão com Deus. A fé salvadora, ela é importante nessa questão, porque ela nos diz o que aconteceu antes, o que aconteceu e o que se espera depois da salvação. Fé, se ela é meramente uma fé intelectual, ela não vai ter essas 3 questões que eu vou apresentar. Se a fé é apenas um consentimento, uma concordância com aquilo que a Bíblia tem a dizer, ela não será acompanhada dessas 3 questões que vamos dizer hoje. Agora, a fé salvadora, aquele momento real, quando Jesus entra na nossa vida pelo Espírito Santo e nos faz novas criaturas, isso mexe conosco de tal forma que a Bíblia não nos chama de pessoas reformadas. Não, a Bíblia nos chama de novas criaturas. Deus não reforma ninguém, mas Deus nos transforma e nos faz novos. Novas criaturas em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, há 3 coisas que são extremamente importantes nesse processo da fé salvadora. Primeiro, ela sempre é precedida pelo arrependimento. Todos os salvos são pessoas que se arrependeram.
Todos os salvos são pessoas que chegaram aos pés da cruz arrependidos da sua vida de pecado. A fé salvadora inclui esse fato, que todos aqueles que chegarão ao céu são pessoas que se arrependeram. E a Bíblia ensina que arrependimento é retorno. Quando nós estamos andando na rodovia e aquela placa que significa retorno, uma seta indicando um outro sentido a 500 metros, aquela placa significa que você pode andar em sentido contrário. Isso é um retorno. Eu estava andando em certo sentido e agora estou andando num sentido completamente contrário àquele que um dia andei. E não posso ser a mesma pessoa por causa disso. Todos os salvos têm o arrependimento como marca da sua vida. Todos os salvos têm o arrependimento como um fato real na sua vida. Todos os salvos podem dizer o dia que se arrependeram, o dia que deram retorno à sua vida. E esse arrependimento é extremamente importante, porque há 3 coisas principais nele. A primeira delas é a ação do Espírito Santo de Deus. Ninguém se arrepende se o Espírito Santo não agir no seu coração. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Todos aqueles que se arrependem foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus. O dia do nosso arrependimento, e arrependimento pode ter sido um processo até chegarmos a esse dia. Deus foi, através do Espírito Santo, trabalhando em nosso coração e na nossa mente, explicando quem nós éramos, explicando a nossa realidade, explicando o nosso futuro, tornando claro o pecado na nossa vida. O Espírito Santo nos ensinou a chamar o pecado pelo nome. Antes nós os chamávamos de fraquezas, de erros, de enganos. Mas quando o Espírito Santo então nos conduziu ao arrependimento, o Espírito Santo nos ensinou a chamar o pecado pelo nome. Pecado é transgressão contra Deus. E nós entendemos que não importa o que fizéssemos, jamais poderíamos realmente pagar o preço desse nosso pecado. E então o Espírito Santo nos levou ao reconhecimento que estávamos perdidos. Irmãos, nós temos uma noção no nosso coração, uma noção pecaminosa. Essa noção pecaminosa, ela inicia por aquela frase que muitos dizem: todos são filhos de Deus. Ao dizer isso, nós acalmamos o coração dizendo: Deus jamais condenará um filho seu ao inferno. Deus jamais condenará aquele que é filho dele. Então, se todos são filhos de Deus, está tudo bem comigo. Mas quando o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, ele nos leva a reconhecer qual será o nosso destino eterno. Eu deixo de ser aquela pessoa que estou dizendo e pensando que eu mereço o céu. Então, pela iluminação do Espírito Santo no meu coração e na minha mente, através da palavra de Deus, eu reconheço: eu não estou caminhando para o céu. Eu estou caminhando para a perdição eterna no inferno. E quando eu reconheço o meu pecado, eu digo: eu concordo com ele, porque é isso que eu mereço. O pecado me engana de tal ponto, a tal ponto, que eu reconheço-me como alguém que merece o céu, mas o Espírito Santo me convence a tal ponto que eu digo: não, eu mereço o inferno. Eu mereço a condenação eterna. E isso gera uma terceira questão. Quando nós somos convencidos da nossa pecaminosidade, da nossa podridão, nós experimentamos algo que a Bíblia chama de quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? É quando Deus nos joga no chão. Você tem medo de altura? Você tem medo de subir numa escada alta ou num prédio alto? Se você estiver lá em cima, talvez você tenha. Mas experimente colar o seu rosto no chão e veja se você vai ter medo de altura. O que Deus faz no quebrantamento é nos jogar ao chão de tal forma que nós colamos o nosso rosto no chão e nós não temos mais medo de cair, porque não há como passar dali. Deus nos quebrantou, Deus nos humilhou de tal forma, nos fez humildes de coração, que nós estamos reconhecendo quem nós somos. A Bíblia usa uma expressão: é aquele que se rebaixa até o pó, aquele que se humilha até o pó. Ou seja, Deus nos quebrantou e derrubou de tal forma, através do arrependimento, que nós não temos mais medo de cair, não há mais o que defender, não há um orgulho a ser defendido. Por quê? Porque estamos concordando com o Espírito Santo a respeito do nosso pecado. Uma outra coisa a respeito disso
é que quando o Espírito Santo age em nós dessa forma, o prazer pelo pecado dá lugar à tristeza pelo pecado. O prazer que tínhamos, o orgulho que tínhamos de pecar, dá lugar à vergonha. Paulo diz, as coisas que antes nós nos jactanciávamos delas, Paulo diz em Romanos 6, agora delas nos envergonhamos. Leia a partir do verso 20 de Romanos 6, se você puder. Ele diz, olha, antes nós nos orgulhávamos do pecado, hoje estamos arrependidos do pecado. Quando escreve aos Coríntios, Paulo diz, agora folgo, não porque fostes contristados, ou seja, entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ele diz assim, há uma diferença entre arrependimento e remorso. Você já teve remorso por alguma coisa que você fez? Você sabe qual é o exemplo bíblico de alguém que simplesmente sentiu remorso, mas não arrependimento? Quando Judas Iscariotes, ele trai ao Senhor, quando realmente ele vem a certeza, olha, eu traí sangue inocente, ele vai, ele devolve o valor, as 30 moedas que havia recebido, joga-as no templo, ele não quer receber aquilo, ele reconhece que aquilo é um dinheiro de sangue, mas ao invés de quebrantar o seu coração, ir até a vida que é Jesus Cristo, o seu remorso, segundo o texto aqui diz, que a tristeza do mundo opera a morte, o remorso no coração de Judas leva-o a tirar a sua vida. Não era arrependimento, era apenas tristeza. Ele não abandonou, ele não voltou atrás, ele não retornou, mas a tristeza acabou com a vida dele. Agora, não é assim o arrependimento do cristão. O texto claramente diz, da qual ninguém se arrepende, ou seja, não nos arrependemos de termos nos arrependido. O arrependimento, segundo Deus, provoca tal mudança, que nós não nos arrependemos do que deixamos, mas estamos dispostos a jamais voltar atrás. E isso leva a um fato, o abandono do pecado. Arrependimento é, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. O arrependimento leva a uma confissão e um abandono do pecado. Arrependimento que não leva ao abandono do pecado não é arrependimento. Porque eu continuo amando aquilo que Deus reprova, eu continuo amando aquilo que Deus não quer na minha vida. Então, você é um salvo? Me diga, qual foi o dia que você se arrependeu? Porque todo salvo, um dia, arrependeu-se dos seus pecados. Todo salvo um dia foi lançado ao pó. Todo salvo um dia foi lançado ao chão. Deus derrubou você um dia. Deus jogou você no chão, humilhou-te, para que você reconhecesse o seu estado. Todo salvo um dia chegou ao arrependimento. Em segundo lugar, todo salvo confia unicamente na graça de Deus. Observe que em Efésios capítulo 2, o verso 9 diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o verdadeiro salvo é alguém que está claramente baseado na graça de Deus e não nos seus próprios méritos, ou seja, isso exclui qualquer obra meritória, exclui qualquer obra que você possa realizar. Você tem plena convicção que aquilo que Deus fez por você é uma obra que você não merece. Você tem plena convicção que jamais poderá pagar por aquilo que Deus fez por você. Você tem plena convicção que a sua salvação é resultado, não das suas obras, mas única e exclusivamente da bondade e do amor de Deus. Você concorda com ele? Eu vou para o céu não porque eu mereço, mas eu vou para o céu apesar do tipo de pessoa que eu sou. Eu não olho mais para mim reconhecendo, olha, Deus realmente é bom em me dar o céu, olha o tipo de pessoa que eu sou. Não, você está olhando para si e dizendo, eu vou para o céu apesar de todas as minhas falhas, eu vou para o céu apesar de tudo aquilo que eu faço, eu vou para o céu apesar de todos os meus pecados, eu vou para o céu sem jamais ter merecido morar no céu, mas eu vou para o céu pela graça de Deus. Aqui não há nenhum esforço humano, aqui não há nenhum mérito religioso,
Você não vai para o céu porque é membro dessa igreja. Você não vai para o céu porque você dá o dízimo. Você não vai para o céu porque não falta nenhum culto. Isso tudo são atitudes de pessoas que estão caminhando para o céu. Mas elas não significam que você vai para o céu por causa delas. Não há nenhum mérito, não há nenhum esforço humano que possa realizar isso. Porque nenhum esforço humano pode garantir a nossa salvação. Irmãos, se nós precisássemos garantir a nossa salvação, nenhum de nós iria para o céu. Se nós precisássemos fazer alguma coisa como garantia da nossa passagem eterna, nós jamais entraríamos no reino celestial. Se houvesse alguma coisa em nós que pudesse garantir a nossa entrada junto ao Pai, nenhum de nós entraria. Mas é porque a garantia é dada única e exclusivamente por Cristo, que nós temos a certeza da nossa salvação. É porque Jesus nos disse que ninguém jamais nos arrebataria das suas mãos. Que uma vez que recebêssemos a vida, estávamos perdoados eternamente pelo seu sangue, e não pelos nossos méritos. A salvação, ela está baseada unicamente na graça de Deus, e por isso ela exclui todo tipo de glória humana. Diz claramente aqui, que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem do que eu sou capaz de fazer, não vem do que você é capaz de fazer, não vem do que nenhuma pessoa é capaz de fazer, mas vem única e exclusivamente daquilo que Cristo foi capaz de fazer por nós. Você está andando para o céu? Você está caminhando para a eternidade com Cristo? Isso significa então que você confia única e exclusivamente em Cristo para a sua salvação. Você não tem medo. Você não teme. Cantamos hoje, que segurança, eu sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Ou seja, a segurança não está em nós, mas está na graça de Deus, e em tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós. Em terceiro lugar, olhando para essa fé salvadora, nós podemos entender em primeiro lugar, que ela é sempre precedida pelo arrependimento. Todos os salvos se arrependeram. Todos os salvos são pessoas que podem dizer o dia do seu arrependimento. Em segundo lugar, todos os salvos baseiam essa salvação na graça de Deus e não nos seus méritos. Mas agora há algo de suma importância. Em todos os salvos, a salvação é procedida por boas obras. Observe o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparou Deus de antemão para que andássemos nela. Significa claramente que o propósito de Deus é que tivéssemos uma vida completamente diferente daquela que tínhamos antes de conhecermos a Cristo. Claramente ele diz que não vem das obras, porque nós somos feitos por Deus, criados, novas criaturas em Cristo Jesus, para as boas obras, ou com o propósito das boas obras. Significa claramente que Deus já estabeleceu a estrada pela qual nós devemos seguir. E qual é essa estrada? A mesma estrada que o Filho dele seguiu nesse mundo. Irmãos, todos os salvos seguem as pisadas do Senhor Jesus. Todos. Todos aqueles que nasceram de novo seguem nas pegadas do Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus andou por esse mundo fazendo bem. A Bíblia diz que Jesus andou por esse mundo, e ela demonstra isso através de muitos exemplos, abençoando todos aqueles que estavam ao redor dele. Ele diz que jamais Jesus prejudicou alguém, mas que Jesus procurou fazer o bem e abençoar aquelas pessoas. Todos os salvos, eles andam nas pegadas do Mestre. Você quer dizer assim, pastor, eu sei que eu sou salvo, porque eu tenho andado nos mesmos caminhos que o meu Salvador andou. E uma demonstração clara disso são aquilo que nós chamamos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma demonstração do caráter do Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos andando nas mesmas pegadas dele, nós estamos demonstrando o mesmo caráter dele. Então nós temos que nos perguntar assim, como alguém que nasceu de novo, como alguém que está salvo, as pessoas estão olhando para mim e reconhecendo que realmente eu sou alguém semelhante a Cristo. As pessoas estão olhando para mim e elas estão reconhecendo que eu estou sendo transformado na imagem do Senhor Jesus Cristo.
não existe nenhuma possibilidade daqueles que são salvos não demonstrarem essas boas obras. Eu quero que os irmãos leiam, nós estamos estudando Tiago, e nós podemos abrir no mesmo capítulo que estamos estudando na escola dominical, no capítulo 2 de Tiago. E ali Tiago faz uma pergunta muito interessante, abra a sua Bíblia comigo. Os versos 14 a 18, ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito daí virá? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se alguém disser que tem fé, então tenha também o quê? Obras. Todo salvo é acompanhado por isso, realmente de obras que qualificam a sua fé e que demonstram que a sua fé é algo real. Nós estudamos no capítulo 1, principalmente no verso 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque há diversos que estão enganados quanto à sua salvação nesse mundo. Ele diz, são apenas ouvintes, mas jamais praticaram nada daquilo que aprenderam. Quem é o salvo? As suas boas obras o levam a praticar aquilo que ele tem aprendido sobre Jesus Cristo. Você quer saber que tipo de cristão você é? Você quer julgar que tipo de crente você é? Basta que você me responda. O quanto você tem praticado daquilo que você conhece da Bíblia. Eu não estou perguntando quanto você sabe. Eu não estou perguntando quanto você conhece. Mas eu estou perguntando quanto você tem feito. Que diferença isso tem feito na sua vida? O que você tem praticado a respeito do que você conhece? Conhecer a Bíblia, Satanás conhece muito melhor do que qualquer um de nós. Mas ele não agrada a Deus por causa disso. Agrada a Deus obedecermos a sua verdade e fazermos realmente o que Ele quer. Em Mateus 5,16 nós lemos que o objetivo é para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Qual o objetivo da salvação ser procedida pelas boas obras? É para que as pessoas que não conhecem Cristo olhem para a nossa vida e observem que há algo diferente em nós. Observe que nós fazemos coisas que elas não fazem. Nós vivemos de uma maneira que elas não vivem. Nós realmente temos um padrão que elas não têm, mas que está presente em nós, porque fomos salvos por Cristo. 3 questões básicas. Qual foi o dia do seu arrependimento? Você olha para trás, antes de conhecer a Cristo, e você tem vergonha da vida que você levava? Ao invés de orgulho da sua vida, você diz, olha, eu lamento o tipo de vida que vivi antes de conhecer Jesus. Quantos anos da minha vida eu perdi? Quantos dias da minha vida eu joguei fora? Quanto mal eu causei aos outros e a mim mesmo antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu não me orgulho disso, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha dos dias que eu desperdicei, porque eu não conhecia Jesus. Mas você diz, então eu me arrependi. Eu abandonei essa velha vida. Eu abandonei as velhas práticas. Eu abandonei tudo aquilo que diz respeito a essa vida sem Cristo. Eu deixei de amar o pecado e hoje amo ao Senhor. Em segundo lugar, você reconhece que isso é fruto da graça de Deus? Você está procurando méritos em si mesmo? Você está procurando os méritos que fazem Deus te abençoar? Ou você está reconhecendo que tudo que você tem e é fruto da bondade de Deus? É Deus trabalhando, é Deus fazendo, é Deus agindo. Enquanto você estiver procurando os seus próprios méritos, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você reconhece que tudo é mérito da graça de Deus, você prova uma alegria e uma segurança que ninguém mais pode provar. Em terceiro lugar, aonde estão as tuas boas obras? Você pode
observar as pessoas que estão ao seu redor hoje e dizer que essas pessoas estão observando boas obras em você. Elas estão observando alguém diferente. Elas estão observando pessoas que uma pessoa que está demonstrando o fruto do Espírito na sua vida. Ou tudo continua sempre igual? As pessoas estão vendo você ser transformada e ser mudada. É necessário que isso aconteça. Para completarmos, nós podemos pensar o seguinte: a fé salvadora nos dá um tesouro. A fé salvadora nos dá Jesus Cristo. Ela nos dá algo que ninguém mais pode nos dar. Ela nos dá algo, nos leva até um lugar aonde nada mais pode nos levar. Somente pela fé nós temos acesso a Cristo Jesus. Então, a questão última e derradeira que eu queria colocar diante de vocês é essa: o que significa Jesus para você? Quem é Jesus Cristo para você? Você está dizendo-se um salvo? Você está dizendo que tem certeza do céu? Você está dizendo que tem certeza que se partir desse mundo hoje, você vai para o céu? E eu estou lhe perguntando, então me diga, quem é Jesus para você? Jesus realmente é não o maior, mas o único tesouro da sua vida? Jesus realmente é o único bem que você possui? Porque se você possui tantas outras coisas, e entre elas Jesus, eu sou obrigado a dizer-lhe, amigo, você não conhece Jesus. Jesus é tão precioso que aqueles que o possuem não desejam possuir mais nada além dele. Ele é suficiente, ele nos basta. Mas se Jesus é apenas mais uma das coisas que você possui, pense bem na sua vida. Porque aquele que tem Jesus, nós cantamos isso, ele tem tudo. Recebeu o maior presente de Deus. E Jesus é o maior tesouro e o maior amor da sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar.